Fala galera, tudo bem? Vamos lá então para o comentário aqui das provas dos Correios. Eu vou comentar as duas provas, eu vou comentar a prova de carteiro e a prova de engenheiro. E a ótima notícia que eu tenho para vocês, né, que me acompanharam durante todo esse período aí de estudos, foram meus alunos, vocês mataram aí todas as questões. Todas as questões a gente conseguia matar aí com o que a gente estudou, tanto no curso regular dos Correios, quanto também lá na revisão que eu fiz em questões com vocês. Tanto para quem foi aluno do GG Concurso, que também fez o aulão, quanto para quem acompanhou ali, né, os dois cursos do meu site, né, tanto o curso completo e também aqui o curso de questões que eu fiz ao final ali para fazer uma revisão. Primeira questãozinha fala o seguinte: assinale a alternativa que apresenta a maneira mais eficiente de selecionar todo o texto de um documento do Word sem usar o mouse. Essa questão deu uma polêmica porque muita gente aqui, deixa eu sair dessa tela aqui. Isso, vem para cá, beleza, agora sim. Muita gente veio aqui, ó, no Ctrl A. Só que o Ctrl A eu só consigo utilizar para selecionar tudo no Word online. E a gente tem um perfil da Banca IBFC que ela cobra os softwares aí que são instaláveis do Office. E no teu edital não tinha computação em nuvem também. Então, se tivesse computação em nuvem, a gente até poderia tentar puxar alguma coisa aí. Computação em nuvem, Microsoft Office, tem também o Word Online. Mas vocês lembram que eu sempre fazia esse bizu com vocês aqui durante as aulas. Sempre que aparecia a ideia de selecionar tudo, a gente usava esse bizu aqui, ó. Ctrl mais T, eu só vou usar em qualquer prova que eu fizer para selecionar tudo só no Office, no Word, no Excel e no PowerPoint. Nos outros todos vai ser Ctrl A. Então, por isso que eu também concordo com a banca aqui, que seria gabarito letra C, Ctrl T, tá? Que é o selecionar tudo aí no Office instalável. Questãozinha 27. Pô, eu falei da 26 muito durante o curso, e a 27 é aquele tipo de questão, e foi engraçado porque saiu a prova, depois veio o gabarito extraoficial que eu deixei ali no meu stories, e alguns alunos vieram falar para mim, né, professor, eu errei aquela que não podia errar, porque eu falava sempre, eu falo em todos os cursos, o recurso pincel de formatação, ele cai, galera, todo ano, todas as bancas acabam colocando pelo menos em uma prova, e a função do pincel de formatação é justamente copiar a formatação e colar. Então, olha ali a 27, ó, se um usuário deseja copiar a formatação de um parágrafo e aplicar a outro parágrafo, assinale a alternativa que apresenta a ferramenta do Word que ele deve usar, pincel de formatação, tá? Nós vimos isso aí também bastante, né? Tem alguns itens que eu fui batendo com vocês durante o curso, dizendo, olha, isso aqui está em alta nas provas, então pode cair para ti. Essa 27 é uma, a 28 é outra, que eu também bati muito na tecla com vocês. No Word, assinale a alternativa que apresenta a finalidade do recurso controle de alterações. Rastrear e registrar todas as modificações feitas no documento. Vocês lembram? Tudo aquilo que eu apagar efetivamente não vai ser apagado, ele vai ficar com um taxado sobre aquela letra, aquela palavra. Tudo que eu adicionar efetivamente não vai ser adicionado, vai ficar com sublinhado naquela palavra. Então, esse é o recurso controle de alterações. Na 29, foi uma forma de a banca cobrar de vocês como que, quais são os precedentes aí da matemática. Tem nada a ver com Excel, né? Aqui tem tudo a ver com a matemática. Só que a gente também precisava fazer de uma forma que facilitasse para a gente. E eu falava isso para vocês sempre durante o curso. Galera, pega uma questão, parece ser simples, mas tenta facilitar. E teve aluno que errou porque tentou fazer no zóio, né? E não deu. Então, vamos fazer o seguinte, ó, na célula 1 contém o valor 10, então beleza, na célula 1 contém o valor 10. E na célula A2 contém o valor 20. Assinale a alternativa que apresenta o resultado da fórmula tarará. Então, vamos lá, vamos transcrever aqui, ó, o A1 tem 10, mais o A2 tem 20, vezes 2. Agora eu vou usar a ordem dos precedentes da matemática. Quem que eu faço primeiro? Primeiro eu faço o que está dentro dos parênteses. Professor, mas primeiro eu não faço o que está na multiplicação? Tanto faz. Nesse caso aqui, se eu tivesse parênteses ou não,
não faria diferença, porque eu teria que fazer primeiro também a multiplicação. Então aqui ela te deixou por 2 vezes na certeza de que primeiro tu vai fazer o 20 vezes 2, que dá 40, 40 mais 10, então gabarito aqui 50. A 30 foi outra, que eu inclusive lembro de no aulão do GG, nos 2 aulões ali, o aulão de sábado e o aulão de domingo, eu falei para vocês, olha, tem 2 coisas que correio eletrônico aparece nas provas. Ou é protocolo, POP, IMAP, SMTP, ou então são os campos. E o campo que eles mais atacam é o campo CCO. Assinale a alternativa que apresenta a função do campo CCO ao enviar o e-mail. Permitir que o remetente copie o e-mail para si mesmo, não. Enviar o e-mail para destinatários ocultos sem que os demais destinatários saibam. Lembra, quem está no campo CCO não é visto por nenhum destinatário. E se não é visto por nenhum destinatário, daí, né, não está nessa questão aqui, mas a gente tem que lembrar que quem não é visto não é respondido. Então, quem está no campo CCO não vai ser respondido pelos outros. A 31 foi outra que deu um pouquinho de polêmica, já vamos falar. Assinale a alternativa que apresenta a principal vantagem de utilizar a extensão .pdf em documentos oficiais em comparação com formatos proprietários, como o DocX. Compatibilidade universal e preservação do layout, independentemente ou independente, né, do software utilizado. Aqui é que onde surge aí uma incógnita, né? Que a galera falou, olha, eu acho que eu vou entrar com recurso porque independente não. Se eu consigo abrir o PDF, por exemplo, no Word, a gente viu durante as aulas que a partir da versão 2013 do Word eu posso abrir o PDF, o layout pode ser modificado, ele perde um pouco da formatação. Então, às vezes, tem arquivos em PDF que eles são criptografados e eu abro de uma forma em qualquer leitor de PDF, mas no Word ele vai perder aí o seu layout, tá? Então, essa daqui também poderia tentar aí fazer alguma coisa no sentido de recurso, né? Vamos para a próxima questão de número 32. Assinale a alternativa que apresenta a funcionalidade que permite múltiplos apresentadores colaborarem em tempo real na criação de uma apresentação no PowerPoint. Essa daqui é uma questãozinha que também deu aí um pouco de polêmica, porque o nome recurso coautoria não está expressamente dentro do software PowerPoint. Mas no site da Microsoft eles falam, olha, o recurso de coautoria permite múltiplos apresentadores colaborarem em tempo real, tá? Mas o recurso não está expresso. Mesmo assim, não teria outra alternativa, tá? Teria aí que anular essa questão, mas eu acho muito fraca, né? Todas as dessa prova aqui que tiveram possibilidade de recurso, eu acho fraca, mas você pode tentar numa boa, claro, né? Assinale a alternativa que apresenta o recurso que permite refinar os resultados de busca, excluindo determinadas palavras. Vocês lembram que eu fiz isso aqui com vocês, ó? Eu queria saber sobre a vida do Dunga, e só queria saber da vida dele enquanto jogador. E não queria saber da vida dele enquanto técnico e nem como anão da Branca de Neve. Então, eu podia fazer isso aqui, ó, Dunga mais jogador, menos técnico, menos anão. O que faz o menos? Retira da busca principal, que é a expressão Dunga, a palavra técnico, ou seja, não aparece nenhum site que tenha a palavra Dunga e técnico, ou Dunga e anão juntos. E obrigatoriamente, não juntos como se fosse expressão composta, né? Mas tipo, na mesma página. E aparece na mesma página Dunga e jogador, tá? Então o mais eu adiciono e o menos eu retiro. Então, gabarito aqui 33. A 34 era a mais chatinha. O Windows 10 está iniciando lentamente e programas demoram para abrir. A suspeita é que muitos programas estão sendo executados segundo plano sem necessidade. Assinale a alternativa que apresenta a ação mais apropriada para melhorar o desempenho do sistema nesse caso. Só que essa daqui era um tipo de questão que, se a gente for por eliminatório, olha só, desinstalar programas essenciais... Não, né? Daí eu vou perder esses programas essenciais. Alterar o papel de parede para uma baixa resolução, a resolução do papel de parede
ela vai, claro, ser em relação à imagem, mas também em relação ao monitor do usuário. Então, não vai diminuir o peso ali da abertura do Windows, né? A letra dele é demais, né? Diminuir o volume dos alto-falantes para economizar recursos. Não, então, desativar programas desnecessários na inicialização, usando o gerenciador de tarefas. Ele tem uma parte ali que é só de inicialização, então poderia ser esse daí. 35, perdão. Assinale a alternativa que apresenta a principal função de um programa antivírus em um computador. Proteger contra malware, vírus e outras ameaças cibernéticas. Perfeito, tá? A letra B, a galera fica, tá, mas ele não melhora a performance do sistema? Se não tiver nada, ele não melhora a performance do sistema. Tá? Então, entre todas aqui, a seria a mais correta. Show? Essa é a última de carteira, eu vou deixar aí para a galera que está estudando para o Banco do Brasil, lá no meu site, eu vou deixar só para quem está assistindo esse vídeo, tá? Esse cupomzinho aqui, ó, BB25, tu entrar no meu site, professorfabiorosar.com.br, e aí tu tens acesso aí a esse cupomzinho aí, para te dar 25% num curso que é pré-edital mais pós-edital, ou seja, tu compra o pré e garante o pós-edital já assim que sair do Banco do Brasil, e ainda tem 7 dias grátis, né, aí pelo Código de Defesa do Consumidor, tu pode assistir por 7 dias, não gostou, a devolução é feita de imediato, beleza? Agora vamos para a prova de engenheiro. Já coloquei aqui na tela para vocês a prova de engenheiro, também é uma prova bem tranquila aí, né? Vocês vão ver que segue aí meio que o rito de tudo aquilo que nós estudamos. Assinale a alternativa que apresenta o operador de pesquisa utilizado para encontrar uma frase exata em ferramentas de busca como o Google. Então, por exemplo, se eu quisesse procurar, por exemplo, sobre concurso público, posso procurar assim? Pode. O Google vai trazer para mim a expressão concurso público, só que ele vai começar a retornar para mim também só concurso ou só público. Se eu quero restringir essa pesquisa à expressão composta, a frase, obrigatoriamente eu tenho que colocar as aspas duplas, tá? Obrigatoriamente eu tenho que colocar as aspas duplas. Esse recurso aqui, ó, já chegou a funcionar no Google, mas daí eu tinha que escrever tudo junto, assim, ó, concurso mais público. Mas depois começaram a usar aqui a ideia das aspas duplas, ele traz muito mais, de forma muito mais exata ali com as aspas duplas, tá? Então o gabarito da 16 ficou aí, letra B. 17. Assinale a alternativa que apresenta a função do modo de navegação anônima dos navegadores. Mais uma que eu falei, essa não dá mais para errar. Salva senhas de cookies e sites, pelo contrário. Bloqueio rastreamento, também não. Protege contra todos os tipos de malware? Não. Não vai salvar histórico, cookies e dados temporários no dispositivo. Então, a navegação anônima é aquela que, quando eu fecho a janela de navegação anônima, tudo que foi salvo de forma automática também é excluído de forma automática. E a gente viu que o que é salvo de forma automática pelos navegadores são histórico, cookies e arquivos temporários. Assinale a alternativa que apresenta a prática recomendada para evitar spam e ataques de phishing. Daqui a pouco ele vai vir perguntando aí numa questãozinha o que é o phishing, daí a gente já conceitua ali. Clicar em links desconhecidos não é uma boa prática. Ignorar as políticas de segurança, pelo contrário, considerar sempre, né? Usar a mesma senha para diferentes contas de e-mail, essa daqui até ficou meio assim, né? Porque eu posso usar a mesma senha para diferentes contas de e-mail e não clicar nos anexos, tá? Mas, vamos de novo naquela que é aí, aqui eu tenho certeza que vai minimizar aí a possibilidade de spam e phishing. Não abrir anexo de remetentes conhecidos e verificar endereço de e-mail suspeito, tá? Gabarito, então, 18D. 19. Ao acompanhar os cronogramas de execução de projetos, assinale a alternativa que apresenta a ação que pode ser usada no Excel para gerenciar prazos e dependências entre tarefas. Ora, se eu usar a função soma, é só para fazer soma. Se eu usar tabelas estáticas, eu não tenho aí a dinamicidade do Excel. Eu fiz esse comparativo com vocês durante o curso. O Excel é um software de tabela dinâmica e as tabelas do Word são estáticas. Qual a diferença? Eu mexo nas referências do Excel, ele mexe também no resultado da função.
tá? Então, estático não, tem que deixar automatizado. E a letra C, criar gráficos de Gantt com base nas datas inseridas nas células e usar a formatação condicional para destacar os atrasos, usar fórmulas simples sem considerar a automatização de prazos. Então, aqui, por eliminatória, mesmo que a gente não soubesse o que é o gráfico de Gantt, todas as outras não me dariam essa possibilidade. E quando eu uso um gráfico, e ele ainda diz assim, ó, usar a formatação condicional, lembra a formatação condicional que está lá na guia página inicial, que a gente pode colocar uma cor para valores menores do que 0 ou maiores do que 0 outra cor, então eu posso fazer isso para qualquer condição. Projeto está em atraso, fica em vermelho, projeto está em dia, fica em verde, tá? Então gabarito aqui 19. Vamos para a questão de número 20. No Word, assinale a alternativa que apresenta como criar um índice de forma automática. Índice de forma automática. O que são os índices aqui? São os títulos, tá? E ele fala ali, ó, lembra quando eu falei para vocês? O sumário, ele só vai existir quando eu aplicar estilos. E ele fala na letra A, eu posso aplicar estilos de título e em seguida inserir um sumário automático. Ele vai fazer automaticamente. Se eu digitar manualmente todos os títulos e número de páginas, ele não vai ser automático. Se eu colocar os títulos em negrito sublinhado, não indexa nada para o índice. Usar listas numeradas simples é um recurso da guia página inicial do grupo parágrafo, também não tem nada a ver com o índice. 21. Ao tentar acessar um site seguro, o usuário recebe repetidamente avisos de certificado inválido, impedindo o acesso. Sabendo que o relógio do sistema está correto e que o site é confiável, assinale a alternativa que apresenta a ação que deve ser tomada para resolver o problema. Desinstalar e reinstalar o navegador de internet não, porque o problema está lá no certificado do site. Adicionar o site aos sites confiáveis nas configurações do navegador. Aqui, quando eu coloco ele como site confiável, ele vai me permitir acessar a sites que estão nessa lista. Só que quando fere alguma coisa do certificado, quem faz esse aviso para o usuário é a entidade certificadora, via aquele cadeado fechado, então com risco. Tá? Então, nem sempre quando eu acessar, colocar os sites confiáveis, eu vou acessar quando eu quiser. Inclusive, ele está dizendo aqui que está impedindo o acesso. Eu não consigo acessar, não porque o site não é confiável, porque tem algum problema com o certificado digital. Verificar se o antivírus está realizando inspeção de HTTPS e ajustar suas configurações, ignorar aviso de segurança e prosseguir para o site. Essa daqui é a única questão que, para mim, de todas elas que a gente viu agora nesse vídeo, que para mim seria a mais forte no que tange a ideia de fazer um recurso. Por quê? Porque não é todo antivírus que realiza inspeção de HTTPS. Então, daria de ir por essa pegada aí, tá? Então, não é todo antivírus que vai realizar a inspeção da HTTPS. Então, por exemplo, se eu estivesse usando aqui um antivírus, se eu estivesse usando aqui o antivírus, por exemplo, da Microsoft, o Defender, ele já não faz isso. 22. Assinale a alternativa que apresenta o atalho de teclado que insere uma quebra de página no Word, iniciando um novo conteúdo nas páginas seguintes. Mesmo que tu não soubesse essa daqui, tem teclas que não dá mais para errar. Lembra? Ctrl mais S, sublinhar. Então não pode ser a letra A. Alt mais F4, eu vou fechar a janela. É uma tecla de atalho que a gente fala, tanto no Windows quanto no Word, que sai qualquer software. E aí tu ficaria entre Shift Tab e Ctrl Enter. Se tu lembrasse que eu falo que a tecla Shift é uma tecla inversora e o Tab vai me dar um espaço de tabulação para a direita, quando eu uso Shift Tab, ele me dá um recuo desse parágrafo. Então, também não seria Shift Tab, tá? Ctrl Enter aí, então, uma quebra de página. A 23 foi outra também, galera, no aulão, eu falei com vocês sobre isso, né? Sobre a ideia da referência absoluta. E olha a perguntinha. Em editores de planilhas, assinale a alternativa que apresente o significado de referência absoluta. E eu ainda dizer para vocês, sempre que vocês estiverem na prova com esse tipo de questão, coloca ali um cifrãozinho no absoluta da célula e como ela é indicado no Excel. Uma célula que não muda ao copiar a fórmula, indicada por um cifrão antes da coluna e da linha, tá?
Uma célula que muda apenas a coluna, daí não, daí seria referência mista, apenas a linha, ou daí ele diz que não existe referência absoluta, claro que existe, então aqui gabarito letra A. 24. Assinar a alternativa que apresenta o que é o phishing no contexto de correio eletrônico. E aí, então, ele traz um conceito sobre o phishing, né? Ele falou ainda há pouco sobre qual é a boa prática para evitar o phishing, e aqui ele traz o conceito. É uma técnica de segurança? Não. Tipo de filtro de spam? Não. Um método de envio de grandes anexos? Também não. Uma fraude eletrônica para pescar os dados pessoais. E a 25, considerando a segurança da informação, assinale a alternativa que apresenta a extensão do arquivo, a extensão de arquivo frequentemente explorada por programas atacantes para execução de códigos maliciosos de sistemas Windows. Então, gabarito letra C.exe, tá? E deixo aqui também, né, para vocês novamente aí, para a galerinha que está assistindo e é só da parte de engenharia, o meu curso lá pré e mais pós-edital do Banco do Brasil, e eu trouxe esse porque alguns alunos vieram me perguntar, né, professor, eu estudei por Correios, dá para usar alguma coisa? Dá para usar bastante coisa aqui no Banco do Brasil, né, e muita gente está fazendo aí seguindo isso, né, Caixa Econômica, Correios, Banpará, Basa, e vai chegar no Banco do Brasil, que é um edital que está para sair aí. Dizem que ainda sai em 2024, mas se não sair em 2025 é certo que ele vai aparecer, e quanto antes tu estudar, melhor, né? Então, tá aí o curso de informática pré mais pós-edital, ok? E aí vocês podem, inclusive, confirmar aquilo que eu falei para vocês sobre tudo que nós estudamos durante os cursos aí dos Correios. Lá no meu Instagram tem lá um destaque dos Correios, vocês vão ver lá tudo que os alunos falaram sobre essa prova. Beleza, galera? Então tá, desejo sucesso para vocês aí, espero que vocês tenham ido muito bem, né? E se vocês forem aí aprovados, estiverem trabalhando nos Correios, entre em contato comigo lá, me conta que eu adoro saber aí do sucesso de vocês, ok? E lembrando que esse cupom aí está disponível até o final desse ano, até o final de 2024. A partir do dia 1º de janeiro de 2025 não temos mais esse cupom disponível. Valeu? Um abraço, galera, bons estudos, até a próxima. Tchau, tchau.